Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, em Paris, França. Conteúdo de revelação, extrato de respostas psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo: Encarnação nos diferentes mundos. Perguntas de 172 a 188, da segunda parte, denominada Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 4, Pluralidade das Existências. Pergunta de Kardec, número 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Resposta dos Espíritos: não, vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Pergunta de Kardec, número 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo globo? Resposta dos Espíritos: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante, para passar a um mundo superior. Contra a pergunta de Kardec, número 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta dos Espíritos: certamente. Contra a pergunta de Kardec, número 173B. Podemos voltar a este, depois de termos vivido em outros mundos? Resposta dos Espíritos: sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Pergunta de Kardec, número 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Resposta dos Espíritos: não, mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo, que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Pergunta de Kardec, número 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Resposta dos Espíritos: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Contra a pergunta de Kardec, número 175A. Não se seria mais feliz, permanecendo na condição de espírito? Resposta dos Espíritos: não, não, estacionar-se-ia, e o que se quer, é caminhar para Deus. Pergunta de Kardec, número 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Resposta dos Espíritos: sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários, o que não se faz num, faz-se noutro. Contra a pergunta de Kardec, número 176A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Resposta dos Espíritos: muitos, e em graus diversos de adiantamento.
Pergunta de Kardec, número 176b. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra? Resposta dos espíritos: nenhuma utilidade teria isso. Pergunta de Kardec, número 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo. Resposta dos espíritos: não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Contra a pergunta de Kardec, número 177a. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Resposta dos espíritos: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Pergunta de Kardec, número 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior ao outro, onde já viveram? Resposta dos espíritos: sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Contra a pergunta de Kardec, número 178a. Mas, não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Resposta dos espíritos: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Contra a pergunta de Kardec, número 178b. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Resposta dos espíritos: os que falirão em suas missões, ou em suas provas. Pergunta de Kardec, número 179. Os seres que habitam cada mundo, tão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Resposta dos espíritos: não, dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. Pergunta de Kardec, número 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Resposta dos espíritos: sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade, e das condições do corpo que tomar. Pergunta de Kardec, número 181. Os seres que habitam os diferentes mundos, têm corpos semelhantes aos nossos? Resposta dos espíritos: é fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria, para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Pergunta de Kardec, número 182.
É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos. Resposta dos espíritos. Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer, que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Nota de Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente, para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo, o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral, para os seres que eles constituem, quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida, nos diferentes mundos, parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões aminá-lo. Essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Pergunta de Kardec, número 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância. Resposta dos espíritos. Em toda parte, a infância é uma transição necessária, mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. Pergunta de Kardec, número 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Resposta dos espíritos. Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos, para os espíritos depende do grau da elevação destes. Pergunta de Kardec, número 184A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? Resposta dos espíritos. O grau da sua elevação. Pergunta de Kardec, número 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Resposta dos espíritos. Não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. Nota de Kardec. É assim que as raças, que hoje povoam a Terra, desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam outras, ainda mais grosseiras. Pergunta de Kardec, número 186. Haverá mundos onde o espírito,
deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. Resposta dos espíritos. E mesmo esse envoltório, se torna tão etéreo, que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Contra a pergunta de Kardec, número 186A. Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações, e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Resposta dos espíritos. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado, se vai apagando pouco a pouco, e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite, as primeiras claridades do alvorecer. Pergunta de Kardec, número 187. A substância do perispírito, é a mesma em todos os mundos? Resposta dos espíritos. Não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Pergunta de Kardec, número 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais, ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Resposta dos espíritos. Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra, podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Nota editorial. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. Referência à comunicação do espírito Georges, registrada pelo codificador na Revista Espírita de 1860. Todavia, compreendendo, sobretudo, as diferenças vibratórias entre as esferas de vida dos respectivos orbes, que compõem nosso sistema, e confrontando a afirmativa acima, com outras descrições mais recentes do planeta Marte, através dos espíritos de Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta, e Humberto de Campos em Novas Mensagens, as afirmativas do espírito Georges, não devem merecer crédito. Para saber sobre as condições espirituais de Georges, leia Observações preliminares. Vide também Júpiter e outros mundos. Descrição de Júpiter por Bernard Palissy. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância a que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que Terra, e Saturno menos do que Júpiter. Sobre Saturno, vide, Cartas de uma Morta. Muitos espíritos, que na Terra animaram personalidades conhecidas, disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e há causado espanto que, nesse globo tão adiantado, estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente, desde que se atenda a que,
Possivelmente, certos espíritos, habitantes daquele planeta, foram mandados à Terra para desempenharem aí certa missão que, aos nossos olhos, os não colocava na primeira plana. Em segundo lugar, deve-se atender a que, entre a existência que tiveram na Terra, e a que passaram a ter em Júpiter, podem eles ter tido outras intermédias, em que se melhoraram. Finalmente, cumpre-se considere que, naquele mundo, como no nosso, múltiplos são os graus de desenvolvimento e que, entre esses graus, pode mediar lá a distância que vai, entre nós, do selvagem ao homem civilizado. Assim, do fato de um espírito habitar Júpiter, não se segue que esteja no nível dos seres mais adiantados, do mesmo modo que ninguém pode considerar-se na categoria de um sábio do Instituto, só porque reside em Paris. As condições de longevidade não são, tampouco, em qualquer parte, as mesmas que na Terra e as idades não se podem comparar. Evocado, um espírito que desencarnara, havia alguns anos, disse que, desde 6 meses antes, estava encarnado em mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, disse, não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como contais. Depois, os modos de existência não são idênticos. Nós, lá, nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade que tive na Terra. Muitas respostas análogas foram dadas por outros espíritos, e o fato nada apresenta de inverossímil. Não vemos que, na Terra, uma imensidade de animais em poucos meses adquire o desenvolvimento normal. Por que não se poderia dar o mesmo com o homem noutras esferas? Notemos, além disso, que o desenvolvimento que o homem alcança na Terra aos 30 anos, talvez não passe de uma espécie de infância, comparado com o que lhe cumpre atingir. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, assim como é rebaixar a divindade o imaginar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Para melhor compreensão dessas palavras de Allan Kardec, atentemos para as considerações de Emmanuel na lição, Pluralidade dos Mundos Habitados, especialmente nos indicadores 7 e 8. Chegamos ao final da leitura deste questionário e notas complementares. Não percam a leitura do próximo, de subtítulo: Transmigração Progressiva. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.